Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja profundamente bem. Bem pessoal, a gente continua aqui fazendo vídeos, né? A gente aproveita para fazer as sequências de estudo para não perder o fio da meada, ok? Alguém pode dizer, mas o Robson coloca muitos vídeos. É porque é assim, pessoal, a gente tem que aproveitar a dinâmica, porque pode amanhã ou depois eu não colocar nenhum vídeo mais, né? De repente, né? Porque a gente está se fazendo uma proposta de fazer todo um processo de sequência, né? Com temas específicos e os desdobramentos desse tema também, porque a gente falar especificamente de uma coisa acaba que a gente tem que ir também ampliando para outras. Uma coisa está ligada à outra e assim vai, né? No gnosticismo, a gente sempre tem o que fazer e o que falar, né? Não há uma pessoa que estude o gnosticismo cristão e que ache que, bem, eu já fez tudo, né? Já sei de tudo, então, portanto, já dá para seguir em frente, né? Bem, mas antes de continuar, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, compartilhe os vídeos com seus amigos, com seu grupo de Zap, né, ou no Instagram, faça isso. E se você quiser ajudar a gente financeiramente, quer ajudar o canal, né, você gosta do nosso material, então você anota aí, tá? robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com. Muito bem. Dito isso, pessoal, vamos lá. No último vídeo a gente falou sobre o que os livros, tá? O que os códices de Nag Hammadi falam sobre, tá? O uno, a mônada e por consequência sobre o pai, né? Porque vocês viram que no último vídeo eu expliquei isso aqui, tá? O uno está no pai, tá? Na sua totalidade, porque o uno ele é o primeiro, ele é o único, mas ao mesmo tempo ele é o todo, tá? Então ele está totalmente no pai, como está totalmente na mãe, como está totalmente no filho, tá? Então esses primeiros seres ou primeiras deidades são as chamadas deidades primordiais do nosso, tá? Dessa cosmogonia gnóstica aqui, ó. Ok? Certo? Então, o uno emana o pai faz a processão da mãe e a mãe e o pai fazem a geração do filho. O filho é gerado, não criado, tá? Então, eles são também chamados de autogerados, ok? Isso também é uma coisa interessante, tá? Eles são chamados de autogerados, autogênese, quer dizer, eles se autogeraram por si mesmos. Também tem essa compreensão a partir daquilo que se verifica nos documentos gnósticos, ok? Mas para a gente fazer esse entendimento, aí eu vou diminuir aqui, tá? Eu vou chamar aqui um negócio interessante, isso aqui, ó, tá? O nosso tema vai abordar isso aqui, ó. Uno
o Divino Pai de Cristo. E aí você vê aqui a figura do Pai, Mãe, Filho e Filha. Tá? Certo? O nosso tema vai falar sobre a dinâmica galáctica, tá? A dinâmica galáctica. Então, se você olha, aqui está o Pix, tá, pessoal? Se você quiser anotar aí, então tá aqui, ó, né? Então, nós vamos especificamente falar sobre a dinâmica galáctica. Por que, Robson, nós vamos falar sobre a dinâmica galáctica? Porque eu já expliquei, tá? Que a gente olhou isso aqui, né? A gente viu, o último vídeo foi sobre isso aqui, tá? Certo? Ok? Tá aqui, ó, o pai, a mãe, o filho e a filha, tá? Isso aqui é o que nós consideramos de pleroma. Aqui está o uno, oni, tá? O uno, correto? O Divino Pai de Cristo, ok? Tá? Aí, isso é importante para entender o que nós vamos falar, porque nós vamos falar sobre a dinâmica galáctica. Porque nós já dissemos que quando o John Lambilage fala sobre o pleroma, ele se refere ao pleroma no centro da galáxia, tá? Pleroma seria isso aqui, ok? Então ele diz que aqui é nesse processo aqui que está toda a história do pleroma, de Sofia e etc. Tá? Apesar dos escritos de Nag Hammadi em nenhum momento falarem sobre isto. Isso é uma interpretação própria do John Lambilage, ok? Certo? E eu estou utilizando aqui uma animação mostrando as 3 áreas da galáxia, que seriam aquilo que nós chamaremos de pleromático ou celestial, a terrestrial, que seria a monática, né? Ou melhor, seria o local, tá? Onde está parte de muitos seres, ok? Certo? Então, a moroncial, a área moroncial, e a última é a celestial, porque após isso, o que é que se tem? Matéria escura e energia escura. Então, o que é que nós temos de luminosidade? São apenas 5% de energia bariônica, ok? Beleza? Então a gente está entendendo isso aqui, tá? Então, quando nós estamos falando lá da dinâmica lá do Uno, tá? Que nós vamos abordar agora isso aqui, tá? A dinâmica galáctica, porque é para você entender, tá? Que o Uno, tá? Ele se manifesta no Pai, mas ele continua sendo Uno, ok? Isso é importante de entender, tá? Então vamos lá. Eu vou diminuir aqui, vamos aqui, tá? Vamos ler um texto, certo? A dinâmica galáctica, dizendo assim: enquadrado em linguagem mitológica, este cenário da deusa caída, que ele vai falar sobre a Sofia, né? Portanto, é bom a gente ter essa percepção de que ele está falando um pouco sobre a Sofia, porque quero chamar a atenção para o seguinte: o John Lambilage, ele faz uma leitura gnóstica a partir da ecologia, tá? É uma ecologia gnóstica, seria assim, diríamos, tá?
Por quê? Porque ele usa a teoria de Gaia. Tá? Essa teoria realmente existe, foi pesquisada. Então há toda uma visão de que Gaia, a Terra, ela é um organismo vivo, etc. E tal. Disso ninguém discorda. O que nós discordamos é dizer que Gaia é a encarnação, a massificação de Sofia. Não é. Ela apenas absorveu parte da substância de Sofia. Tá? Isso é importante dizer. Por quê? Porque o Demiurgo usou uma substância primordial para plasmar as coisas, ou a matéria. Tá? Então já existia uma matéria pré-existente, não tem essa coisa do ex nihilo. O cara criou do nada. Ele não criou. Por sinal, ele não cria nada. Ele faz processos de imitação. Nós já falamos sobre isso aqui. Tá? Então vamos lá. Vamos lá para a gente entender isso. Tá? Descreve o núcleo da nossa galáxia natal como um vórtice de potencial infinito, pleroma, plenitude, pleno, né? Consistindo de entidades ou torrentes massivas semelhantes a serpentes. Agora, ele vai explicar o que é isso aí, tá? Porque para depois as pessoas tendem a fazer interpretações equivocadas. Então, ele vai explicar isso aqui. Os deuses e as deusas do pleroma são chamados de aeões. Tá? Nos escritos gnósticos, eles têm gênero masculino e feminino para descrever diferentes tipos de atividade dinâmica, como cargas positivas e negativas, de corrente elétrica ou os polos atrativos e repulsivos de um ímã. Tá? Os aeões são divinos, isto é, luz luminosa, radiante, emanando luz. Eles também estão vivos, inteligentes e são capazes de sentir, perceber e desejar mais no nível da consciência cósmica. Eles se diferem dos arcontes exatamente porque os arcontes estão presos numa densidade chamada moroncial. Eles são seres pré-ternaturais, pré-terbiológicos, tá? Orgânicos, que têm corporeidade, fisicalidade, organicidade, volto a dizer, e são seres que estão simplesmente na dimensão psíquica. Como eles foram criados fora diríamos assim, do pleroma, tá? Eles foram criados fora do pleroma. Apesar de que a deusa Sofia, tá? Ela é a mãe do Demiurgo. Tá? O próprio nome Sofia contém a partícula Iá de Javé. Tá? Portanto, ela é a mãe do Iá da Baote. Então, Sofia e Iá da Baote, né? Porque ela contém a partícula, ela contém o sêmen, ela contém o espermáticos da origem do Demiurgo, tá? Do Iá da Baote. Isso é importante deixar claro para nós. Ok? Muito bem. Ele apesar de ter, tá, uma certa elementos que ele herdou da mãe, mas ele desconhece completamente o pleroma. E ele não tem como ir em direção ao pleroma, ele não vai para lá.
Tá? Certo? Então, é preciso que a gente entenda que você pode até chamar a Sofia de co-criadora, mas não de criadora da matéria. Senão a matéria não seria má. Tá? A matéria tem suas deficiências, porque, como diz o Jean Valjean, o demiurgo ele transmitiu essa natureza desequilibrada dele para a sua criação. Ele é um ser arrogante, prepotente, tá? E que fez barbaridades no Antigo Testamento, você está vendo aí, são absurdos, coisas absurdas, né, acontecendo, né? Então, é importante a gente, nesse mundo conturbado que nós estamos vivendo, a gente consiga perceber que isso aí é o discernimento. Discernir quer dizer ir no cerne, ir no centro das coisas e não ficar na periferia das coisas. Porque nós estamos vivendo agora aí uma crise que todo mundo resolveu, assim, de uma certa forma, esquecer a própria vida e a própria realidade para alguns para defender Israel, outros para defender a Palestina. Tá? Lembrando que todos dois servem ao único mesmo Deus, porque Alá é a mesma pessoa de Jeová, Javé, em Liu, tá? E aquela região lá foi toda habitada por Anunnaki, Elohim ou arcontes, como queiram chamar, que a palavra arcon quer dizer governantes, né? Príncipe, tá? Então é preciso a gente entender isso aqui. Ok? Vamos lá. Dado essa reintrodução, vamos lá. Então, ele diz que os aeões, porque aqui há uma diferença, aqui, ó, aeon, tá? O que são os aeões? Ok? Os aeões são, olha aqui, são divinos, são seres divinos, tá? Éon, ele vai fazer uma definição aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa definição aqui é muito importante para a gente entender. Olha, éon, ou aion, do grego significa Deus, divindade, processo, emanação, ciclo de tempo. Tá? Termo gnóstico para processo cosmicamente difundido, consciente, animado e animador. Os aeons manifestam mundos sensoriais por meio do sonho e não pelo ato artesanal de criação, atribuído ao Deus bíblico, tá? Que é o demiurgo Jeová Javé, tá? Ok? Certo? Então, as manifestações dos aeons são chamadas manifestações aeônicas. Um aeon pode ser imaginado como uma enorme corrente, tá aqui, ó. Ele vai falar aqui, ó. Uma enorme corrente de luminosidade viva capaz de resposta senciente. Quer dizer, o aeon ele tem consciência e ele também tem vontade. Ele também tem liberdade. Ok? Ele tem gesto, fala, certo? A metáfora padrão para tais energias é serpente, né? Os aeons são serpentinos, mas não reptilianos. Então venha cá. Primeiro não entenda, tá? Que
Ele está dizendo aqui, eles são como serpentes energéticas de energia, mas não, eles não são reptilianos, nem dragonianos, nem não, tá? É porque ele está fazendo uma comparação muito muito próxima daquilo que vai se chamar depois de Kundalini. O que é a Kundalini? É uma espécie de energia que os seres humanos têm entrelaçado na coluna cervical. Alguns colocam duas serpentes entrelaçadas na coluna, tá? E essa energia, quando ela se manifesta, tá? Quando ela é desperta, né? Que ela vem à tona, ela expande em certo aspecto a visão do ser humano, ok? Tá? Então isso é importante ficar claro para nós. Tá? E eu nem gosto muito de dar o exemplo dele, porque eu acho que os aeons não são serpentes. Aí eu vou dar a minha opinião pessoal, ok? Então, marque aqui um ponto divisório. Os aeons, eles, ao contrário, eles são bem parecidos, só que eles têm um certo... Eles são corpos fractais, tá? Portanto, eles são muito parecidos, tá? Com os humanos, no sentido de corpos fractais, no sentido estético da palavra. E não agora, claro, eles são profundamente energia, mas isso não tira deles a capacidade, tá, de serem e de agirem, tá, sencientemente. Eles são capazes de falar, de se pronunciar, eles são capazes de aparecer, eles são capazes de se manifestar, de fazer incursões dentro da nossa realidade, ok? Eles podem vir aqui. Agora, as intervenções deles são muito mais sutis, muito mais suaves do que a dos arcontes. Tá? Do que a dos arcontes. E vamos lembrar que para eles saírem do pleroma e virem até a Terra, eles começam a fazer um processo que vem, tá? Eles vão vir de uma densidade sutil para uma densidade mais pesada. Então, frequência e vibração vão sendo alteradas nesse processo para cá. Correto? Eu vi até um comentário aqui agora há pouco de um amigo que disse que um guru hindu disse para o cientista: esqueça os deuses, eles são todos djinns. O que são os djinns? São, segundo o Islã, tá? Eles existem na cultura árabe pré-islâmica e eles são seres muito parecidos com os daimons da cultura grega e os devas da cultura hindu, tá? Eles são seres que eles podem se acasalar, ter clãs, ter tribos, etc. E a cultura árabe conta que o Iblis, que foi um dos djinns, ele se negou, né, quando da criação, isso é o Alcorão falando, tá? Quando da criação do homem, ele se negou em se dobrar, em se ajoelhar diante do homem, que Alá queria que ele fizesse isso. Então, a partir dali, ele foi expulso e ele passou a ser chamado de Shaitan, da onde deriva a palavra Satanás. Tá?
Então, os djinns, segundo a cultura árabe, e o próprio Islã, o próprio Alcorão fala deles e diz que eles são também povo de Alá e que eles podem ser salvos, tá? Eles vivem em cavernas, em escondidos, eles têm um padrão, digamos assim, hiperdimensional. Eles estão, né? E eu falei outro dia aqui sobre o que é que o livro de Urântia fala sobre os seres intermediários. Os seres intermediários têm os primários e secundários, tá? Então tem os gênios superiores e os gênios inferiores, tá? Isso aqui é para caracterizar para a gente que aqui na Terra há seres, sim, vivendo junto conosco e dividindo espaços conosco. Tá? E possivelmente esses seres chamados gênios superiores sejam aqueles que viveram nos ciclos passados da nossa Terra e que depois acabaram se apresentando aos seres humanos nascentes como deuses, sem serem deuses. Então, a cultura suméria chamou eles de Anunnaki, a Bíblia chamou de Elohim, os arcontes chamaram, os gnósticos chamaram de arcontes e etc. Tá? Sendo que eles estão falando quase que das mesmas criaturas. Ok? Está muito bem. Certo? Os aeões são serpentinos, mas não reptilianos. Eu preferia que a gente nem tomasse isso como um ponto a ser falado. Por quê? Porque eu acho que não reproduz o que a gente lê nos documentos de Nag Hammadi, certo? Eu sempre trago esses textos porque eu gosto de refutar as coisas, porque seria muito cômodo para mim colocar só coisas que eu penso que é bom. Não, eu estou colocando as ideias de outros também e discutindo aqui, claro, e dentro do possível me posicionando com relação àquilo, tá? Então, ele vai dar um exemplo aqui, ó. Uma cobra é um réptil, mas é diferente de um largato, de uma iguana, de um camaleão, etc. Todas as coisas que são cobras e serpentinas não devem ser contaminadas pela associação com o rótulo duvidoso de reptiliano, tá? Porque essa expressão reptiliana é constantemente usada no nosso mundo para falar de ETs, né? Então, todo ET reptiliano, tem o fulano, o presidente da República, que é um reptiliano, não sei aonde mais tem um reptiliano, tá? O pessoal está tão idiotizado de um tempo para cá, que veja, né? Hoje eu vi uma reportagem falando sobre uma deputada americana que participa do QAnon, né? QAnon, ou QAnon, QAnon, alguma coisa assim, né? Que é um grupo, né, que faz análise, publica teorias que são chamadas ditas conspiratórias, tá? Só que, me perdoem o que eu vou falar, eu vou até usar um outro exemplo aqui, gente, para a gente entender. Colocar uma faca na mão de uma criança, de um bebê, é diferente de colocar uma faca na mão de um adulto, correto? Tá. Se você tem uma pessoa que é, diremos assim, abirolada, não centrada, o que é melhor dar para ela? Um carro ou uma bicicleta? Evidentemente que a bicicleta. Por quê? Porque ao dar um carro, você corre o risco de fazer com que aquela pessoa cause prejuízo a outros. Enquanto que a bicicleta pode até causar
aos outros, mas não em intensidade. E pode causar a ele também em grau de menos intensidade. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando você dá conhecimento para pessoas de mau caráter, você está cometendo um erro. Nas escolas platônicas ou qualquer escola filosófica, eles investigavam muito a vida das pessoas, ao qual eles iam dar conhecimento. Por quê? Porque dar conhecimento na mão de uma pessoa irresponsável é terrivelmente perigoso. E é o que acontece no Brasil. A extrema-direita brasileira, reacionária, começou a pegar determinadas teorias, algumas sem fundamento nenhum, tá? E começaram a usar isso e distorceram isso. E a extrema-direita brasileira não faz nada mais, nada menos do que o jogo, tá, do sistema, do governo oculto. Tá? Eles fazem o mesmo jogo. Eles criticam tanto a esquerda, o centro, ou seja lá o que for, mas na prática eles se complementam no besterol que produzem para a humanidade. Então esse pessoal, ele sai com um monte de idiotice exatamente para que gente séria como eu e tantos outros que fazem conteúdo de qualidade acabemos sendo desvalorizados. Por quê? Porque esse pessoal fala um monte de zerda. Tá? Tipo, por exemplo, nossa, já morreram um monte de sósia do atual presidente. Mataram um monte de sósia. Ele tinha uns 3 ou 4 e morreram, entendeu? E agora tá difícil porque só já tem um, que é esse que está aí, porque o original, o verdadeiro presidente morreu. E aquele pessoal lá que morreram lá, que teve um médico no meio lá, no Rio de Janeiro, aquilo foi apagaram coisa, sabe? Eu fico olhando para isso também, gente. Porque apesar de que o hospital Albert Einstein é sionista, né? E eu, vindo de sionismo, a gente tem que ter cuidado com muita coisa, mas deixa eu falar, o ex-presidente também fez muitos tratamentos lá. Será que trocaram ele também? Então tem cada absurdo, cada bobagem, que quando eles falam isso, eles acabam jogando tudo aquilo que a gente tenta falar para as pessoas com seriedade, tá? Por terra. Porque pessoas como eu já são criticados por gente que se diz de esquerda. E os da direita fazem ainda uma zerda danada que acabam prejudicando também as pessoas sérias que estudam seriamente os fenômenos que acontecem à nossa volta. Tá? Estou abrindo esse parêntese para dizer, gente, que ou a gente leva a sério certas coisas, tá? E esse canal aqui não é canal de teoria de conspiração. Aqui tem muito estudo. Tá? Aqui a gente não vem fazer abobrinha aqui de falar bobagem. Tá? A gente tem posicionamento. A fusão de energia está bem aqui. Tá? A fusão de energia descreve o evento central do mito gnóstico como uma enorme correntes serpentinas luminosas que giram no núcleo galáctico, tá? E rompeu além dos limites do núcleo,
A ciência hoje reconhece que o núcleo galáctico tem uma fronteira, mas uma fronteira macia e porosa, como o amarelo de um ovo. Tá? Aqui, ó. Tá tudo aqui. Então, do que eles estão falando? Estão falando disso aqui, ó. Tá? Estão falando disso aqui, ó. Ok? Estão falando que isso aqui é poroso. Tá? O centro da galáxia. Então aqui está girando, tá? E aí basta a gente vir aqui, ó, mostrar isso aqui, ó, né? Vocês verão que há aqui no centro da galáxia uma espécie de luminosidade muito grande. E aí aonde está a Terra está nesse beiral, tá? E vale lembrar uma coisa importante. Ok? A NASA descobriu as bordas da Via Láctea. Então eles dizem que a Via Láctea só tem uma borda. Depois eles descobriram que que existe também, né, um paredão no sistema solar. Depois descobriram que há uma quantidade de água imensa aí fora. Não, isso eu não estou inventando, não. Tem notícias mesmo. Eu já fiz vídeo mostrando essas notícias. Então, esse centro da galáxia aqui é totalmente poroso, com uma energia, uma grande quantidade de concentração de energia viva. Tá? Ok? Certo? Tudo bem. É isso que nós estamos falando aqui. A estrutura da nossa galáxia segue o modelo padrão, a espiral lenticular regular, um núcleo giratório em forma de ovo, rodeado por membros ou braços aspirais. A extensão dos braços rotativos é vasta, mas os próprios braços são finos, de modo que toda a galáxia tem uma forma de uma pequena, uma panqueca com uma protuberância central. Então, quando você, por exemplo, vai fritar o ovo, né, que a parte amarela do ovo fica bem no centro, e aí fica aquela bordazinha branca, a parte branca ali. Né? Então, ele está dizendo exatamente isso, fazendo uma singularidade nisso aqui. Ok? Então, você... Deixa eu ver aqui se eu pego aqui o papel. Então, eu vou tentar aqui fazer aqui o seguinte, né? Então, você pode... Esse aqui é o núcleo galáctico, tá? Seria... Eu não tenho caneta amarela, mas eu vou fazer isso aqui ficar dessa cor, tá? Então você está vendo, né? Tá aqui, ó. Tá? Então, aqui nesse centro está todo o fluxo de energia viva. E essa bolinha aqui é a Terra, aqui nas beiradas. Por quê? Porque a Terra saiu, tá? A Terra saiu daqui, veio para cá e se posicionou aqui, ficando presa ao sistema solar, ao nosso sistema solar, com os 7 astros, as 7 esferas. Ok? Deu para entender? Tá? Por isso que quando, tá? E aí eu vou fazer aqui uma marca, que é aqui, tá? Então, quando Jesus vem aqui à nossa Terra,
ele teve que atravessar várias camadas, tá? De várias esferas, tá? Para chegar aqui, tá? E ser introduzido no útero de Maria. Ok? Então, a vinda do Cristo, tá? Porque o Cristo tinha que encontrar aqui e formar um corpo, tá? E formar um corpo. E esse corpo não era um corpo aparente, era um corpo físico mesmo, tá? Aí a gente tem que discordar do docetismo, né? Porque os docetas disseram, não, ele não tem corpo, ele era uma aparência aqui de corpo físico, não, tá? Beleza? Nós vamos aos poucos, vamos explicando aqui para vocês, tá? Já que a gente tá, vocês chamam isso aqui de aula, né? Então, eu vou dar uma puladinha, tá? Para mostrar aqui, olha aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui, ó, né? Tá? Estão vendo aqui, né? Ó, quadradinho aqui, né? Olha aqui, ó. Olha, nós estamos vendo aqui o centro da galáxia. Eu estou até fazendo aqui um círculo aqui, ó. Tá? Ok? Vamos seguir aqui, né? O núcleo, ou galáctico, consiste em uma massa concentrada de correntes de alta energia, os deuses cósmicos, tá? Então, quem está aqui nesse centro? Os deuses cósmicos, tá? Aonde é que está a Terra? A Terra está numa parte muito aqui, ó, nessa região aqui, ó, certo? Aqui, ó, vocês vão ver que essa é uma região que, né, tá aí, ó. Então a Terra ela vem parar bem aqui. Por quê? Porque a Sofia ela sai desse núcleo aqui, ok? A sua massa composta é pura energia estelar, tá? É pura energia estelar, a matéria de que são feitas as estrelas, num estado de excitação que precede e impede o aparecimento de qualquer forma particular. A forma surge no quenoma, o reino do potencial finito, tá? Então, o quenoma é o espaço vazio. Pleroma, plenitude. Quenoma, espaço vazio, aonde há possibilidade de existência. Ok? Tá? O reino potencial finito. A composição dos braços galácticos em expansão não é a pura luminosidade estelar, mas o resíduo, os elementos granulares dos mundos passados. A galáxia inteira, tá, é um vasto catavento brilhante. Vocês sabem o que é catavento, né? Aquele negócio que gira, que tem vários bracinhos, né? Catavento brilhante que funciona como um moinho, triturando mundos futuros a partir de resíduos anteriores. Os dema, arranjos densos de matéria elementar nos braços aspirais, têm algumas propriedades, etc., organizadas, mas na maior parte são inertes. Tá? O dema pode produzir sóis, sistemas planetários, cometas, nuvens nebulares e assim por diante, devido ao seu próprio dinamismo inerente, que é em grande parte inorgânico. Tá? Mas para produzir sistemas vivos é necessária a ativação do centro galáctico. Consequentemente, sóis podem nascer e sistemas planetários formados no dema. Mas para que
a vida ser ciente, capaz de autoconsciência apareça nesses mundos, deve haver uma entrada do núcleo galáctico. Tá? No curso normal dos eventos cósmicos, as correntes aeônicas permanecem, tá? Aeônicas de Aeon, permanecem dinamicamente dentro de limites do núcleo galáctico, para produzir experimentos em mundos que surgem nos membros galácticos. Os aeons projetam seu poder de intenção, enóia. O que é enóia? É a imaginação criativa. Tá? A intenção, a enóia, para fora quando permanece onde estão. Tá? O poder da intenção, a enóia, tá? A intenção criativa. Tá? Considere a analogia de enormes luzes Clink dentro de uma tenda de lona branca. Os geradores de energias, lâmpadas e aparelhos de montagem dessas luzes permanecem dentro da tenda, mas podem projetar feixes através das paredes de lona. O mesmo acontece com os aeons, as divindades cósmicas, que projetam suas intenções e projetos no quenoma, tá? Sem se envolverem dinamicamente no dema, os densos arranjos da matéria elementar. Ok? Então você está observando que o que é que eles usam? Eles usam a enóia, a intencionalidade criativa. Coisa que nós temos também. Nós temos a enóia, a dianóia e a metanoia, né? Que nós já falamos em vídeos aqui. Então, o que é que acontece? Quando a gente também, tá? E aqui está o X da questão. Por que que os arcontes têm raiva da gente, o DMU? Porque quando nós fomos plasmados, né? O que é que aconteceu? No momento ali em que há, tanto na Bíblia como nos livros gnósticos, né, nos códices, que aquele ser sopra para dentro de Adão, ele sopra para dentro de Adão toda a potencialidade que ele tinha herdado da mãe, porque a mãe dele, a Sofia, veio do pleroma, a deusa Sofia. Ok? Então aí você começa a entrar dentro dessa dimensão. É por isso que dentro de nós temos essa centelha divina que se manifesta, tá? Certo? Na enóia, na dianóia e na metanoia. Ok? O ser humano ele é constituído, primeiro, de corpo físico denso, energia densa. Mas ele tem um parâmetro que se chama alma, uma alma moroncial, tá? Então, nessa alma moroncial está ligado, tá? O que? Está ligado a mente e a supramente. A mente ela está mais fixada e mais ligada aos aspectos da densidade da matéria, enquanto que a supramente está num grau mais elevado. A supramente se aproxima muito mais do espírito. Então, vem a centelha que nós chamamos de espírito. E o espírito tem a consciência e a supraconsciência. A consciência porque ela está mais associada à supramente, fazendo um vínculo com ela, e a supraconsciência está ligada à supramente. Ambas se juntam ao espírito, tá? E à alma para a formação do corpo luminoso, do corpo
de luz, do corpo glorioso, do corpo ressurreto, e não de uma alma imortal. Isso é a pior bobagem que já inventaram no mundo. É a tal da imortalidade da alma. Certo? Então vamos lá. Continuando, vamos. Pode-se dizer que os deuses, os aeons plerômicos, projetam miríades de experiência, tá? De experimentos quenômicos, tá? do quenoma, para se divertirem. Né? O termo para dizer, eles estão lá fazendo algo. Aí você vai entender agora o aspecto, o que foi que houve. Tá? Vamos chamar isso de erro divino. Assim acontece no curso normal do evento cósmico. Os poderes do design do centro galáctico, sede aeônica, por assim dizer, permitem um jogo livre de potencial ilimitado, tentativa e erro, novidade e inovação nos experimentos que iniciam. Os poderes divinos não interferem numa experiência em curso, caso contrário, não seriam capazes de ver com ela como ela se desenrola nos seus próprios termos. Mas pode haver exceções na ordem cósmica, e o mergulho de Sofia é uma delas. O mundo, como o conhecemos, surgiu devido a um erro. Isso está no Evangelho de Felipe. Tá? O erro é uma anomalia e não um erro total. Então, a Sofia, ela, diríamos assim, ela causou uma anomalia ao sair do centro galáctico. Tá? No momento em que a Sofia, tá, ela sai da região, tá, núcleo galáctico, tá? Aqui seria, tá, o núcleo galáctico. Aqui seria, tá, a região terrestrial, tá? E aqui seria a celestial, tá? Porque a Sofia, ao sair daqui, ela atravessa esse campo energético chamado de água primordial, e o impacto disso começa a gerar substâncias que, diríamos assim, são protomatérias. Tá? As protomatérias que ela gerou, né? O que é que acontece? Ela acabou dando substrato. Né? E antigamente se falava em natura naturata e natura naturans. Né? Então, existe a physis e a ilis. Tá? Então, o que é que a Sofia produz? Ela produz a ilis, a matéria, a substância material. Ora, o arconte, o demiurgo, ele vai fazer nada mais, nada menos de que também começar o seu próprio, começar a criar o seu próprio pleroma. Ele decide, então, já que ele tinha sido posto fora das regiões do pleroma, então eu vou decidir, eu vou começar a criar por minha conta, afinal de contas eu sou Deus, não tem outro além de mim. Correto? Aí você entende o que é que acontece. A anomalia de Sofia passa a anomalia para o filho. E o filho passa essas anomalias para a criação que ele vai produzir. Simples. Tá? Então vamos lá. Sofia comete um passo em falso ou ultrapassa os limites cósmicos
e um erro surge como consequência de sua audácia. A experiência de Sofia fica enredada no experimento que ela projetou, forçada por sua própria compulsão, por assim dizer, interagir com sujeitos e condições de experimento. O dilema, entretanto, enfrentado pela deusa é o fator crucial do trauma, né, da trama do cenário Deusa Caída. Tá? É claro, também pode haver outros experimentos quenômicos onde algo semelhante ocorra. A cosmologia gnóstica é uma perspectiva multimundo, até mesmo uma perspectiva multigaláctica. Os textos afirmam que existem muitos pleromas. Pode ser que obtenhamos uma visão ideal e beneficiemos-nos do cenário da deusa caída se o consideramos o único no nosso mundo, descrevendo as condições específicas da Terra. Se o mito do Aeon Sofia descreve especificamente um evento nesta galáxia, com consequências particulares para o planeta Terra e para a humanidade, como estou convencido que é assim, então faríamos bem em concentrar-nos na nossa situação única antes de especular sobre o que acontece em outros lugares ou, em última análise, do que acontece no âmbito do universo, a totalidade de todas as galáxias. Tá? Então, ele está aqui dizendo, né, que, com certeza, existem outros pleromas em outras galáxias, mas nós aqui não podemos falar das outras galáxias, nós temos que falar do que nós estamos vendo aqui, da realidade que nós participamos, tá? Certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui na nossa jornada, tá? Vamos atravessar aqui está o mito da criação, a imagem atípica da divindade paterna, o Deus Pai criando o mundo e suas criaturas, que é uma visão que vocês sabem é ligada especificamente ao Demiurgo. Tá? A analogia com o sonho é uma metáfora, assim, por assim dizer, mas não apenas isso. O paradigma onírico descreve um processo dinâmico pelo qual a vida na Terra é sustentada na mesma forma que um sonho é sustentado pelo sonhador. Os personagens de um sonho existem e agem enquanto o sonho continuar. Tá? No paradigma criacionista, as criações persistem após o decreto inicial do Criador que as traz à existência. No sonho de Sofia, denominado aporia, nos códices de Nag Hammadi, a vida terrestre persiste à medida que a atividade onírica concomitante com ela se desenrola. Tá? Então, há uma diferença entre a ideia criacionista e a ideia que ele vai colocar. Veja, ele vai defender essa concepção aqui, ó, tá? Que é a tal da teoria de Gaia, tá? Ou alma mundi, alma do mundo. E aqui é preciso fazer exatamente uma reflexão. Por isso que quando eu falo aqui que a Sofia não é a Terra, é porque o que é que a Sofia produziu? Tá? Ela vai produzir a alma do mundo. O planeta Terra, ele é um organismo psíquico, mas ele não é um organismo espiritual porque ele não tem a centelha divina. Então, a única coisa que a Sofia produziu para a Terra foi a alma. Tá? A alma.
né? A gente vai encontrar muito dessas coisas lendo, por exemplo, tá? Próculo, tá? Sobre a teologia de Platão. A gente vai encontrar muitas explicações sobre isso, mas eu não vou entrar agora, né, nesse processo, tá? Mas é quase que visível que essa questão da hipóstase da alma, quer dizer, o que é que a Sofia produziu? Ela produziu uma hipóstase chamada alma do mundo, anima mundi, tá? Que é uma parte dela, mas não é ela. Ok? Então, é preciso deixar com clareza isso, para não ficar nessa ideia de que a Sofia está encarnada aqui na Terra. Não, não está. Tá? Definitivamente não está. Exatamente pela concepção de anima mundi, tá? Alma do mundo. Tá? Em suma, este nosso mundo habitável não foi criado por um artefato, como um pote feito por um oleiro, mas é continuamente emanado pelo aeon que a sonha. Tá? Então, a afirmação de que o mundo não foi criado de uma vez por todas, mas é continuamente emanado, é uma verdade em primeira mão, do misticismo experimental atestada por muitos místicos, tá? Certo? Então, inclusive aqui há uma imagem, né? Uma imagem aqui, ó, da Sofia, e aqui embaixo há um ser aqui, né? Muito semelhante a um macaco, né? Então a ligação, olha, a corrente aqui, né? Veja que há vários simbolismos aqui, tá? Aqui tem, se você contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Das 10 estrelas. Tá? Lembremos que há uma analogia com a figura de Maria, quando aparece eu vi uma mulher no céu e uma coroa de 12 estrelas. Então, o que lá no Apocalipse essa mulher aparece com eu vi um sinal no céu, uma mulher com uma coroa de 12 estrelas e com a lua debaixo dos pés. Isso tem a ver com o zodíaco. Tem a ver com a mulher, a virgem. Ok? Certo? Aí transportaram essa ideia para a Maria, mãe de Jesus. Mas não tem absolutamente nada a ver. Tá? Então a gente vê aqui que a figura de Sofia está aqui, inclusive bem aqui, ó. Tá? Você pode ver bem aqui, ó, que tem a lua em forma de U. Tá? Aqui nós temos o Sol. Tá? Então nós temos aqui os sinais dos zodíacos, tá? As estrelas fixas. Tá? E para cá, para essa região, é o pleroma. Né? Então isso ele vai explicar bem aqui, ó, a imagem anima mundi de um texto alquímico. Tá? Então a Divina Sofia até a mente racional da humanidade, que é um macaco agachado, com muitas divisões dos elementos celestes e terrestres. Todo o conjunto poderia ter sido recebido com esta linha em mente. Todas as naturezas, a partir
da revelação do caos estão na luz, que brilha sem sombra, e na alegria indescritível e no júbilo indescritível. A Sofia de Jesus Cristo, tá? É um texto, esse texto aqui é um texto de Nag Hammadi, tá? Então, é muito importante a gente entender isso aqui, tá? Então, considere novamente o erro que produziu este nosso mundo particular, tá? Quer dizer, parafraseando Santo Agostinho, que dizia: bendito pecado que nos deu tão grande Redentor, eu diria bendita, né? Bendito erro que nos deu a possibilidade da existência, tá? A compulsão de um aeon, está escrito aqui, de se envolver num experimento projetado a partir do pleroma, o núcleo galáctico, né? FGS descreve como Sofia realmente se transformou no planeta Terra. E volta a dizer, né? Não se transformou no planeta Terra. Ela forneceu o anima mundi, quer dizer, ela dá alma ao planeta, tá? Então, essa perspectiva dele, em que ele diz que a Sofia não cria a Terra, mas se torna a Terra, tem um primeiro erro aqui. Primeiro, ela não criou a Terra. Quem criou a Terra foi o Demiurgo, tá? E nem ela se tornou a Terra. Ela apenas forneceu a anima mundi, tá? Os escritos gnósticos explicam que os antropos, tá? Olha aqui, ó, os antropos, o modelo genômico da humanidade é inicialmente uma singularidade inexpressiva produzida a partir do originador, chamado propator ou propater, nas palavras emprestadas do grego nos livros coptas. O originador é a fonte monística dos múltiplos éons. De quem eles estão falando? Ó, aqui, ó. O propator, tá? Foi ele que gerou o Adão Cadmo, o Pigeradama, tá? Tá aqui, ó. Quem faz? O pai. Tá? E aí, quando você, por exemplo, analisa o que a teologia dos Mormons fala, por exemplo, eles dizem que o pai, o filho, tem corpos semelhantes aos dos humanos e que somente o espírito não tem corpo. Só que aí, né, aí nós vamos ter que discordar. O espírito tem corpo também, tá? Quem lembra do filme De Volta à Caverna, baseada num livro, você vai ver que o homem vai chegar lá, ele vai encontrar 3 pessoas lá, de volta à cabana, não de volta à caverna, eu acho que eu falei isso, não foi? De volta à cabana, não à caverna, esqueçam caverna, tá? Não é a caverna de Platão. De volta à cabana, então ele encontra lá o quê? Um homem, que é Jesus, uma mulher asiática, que é o espírito, a Surya, alguma coisa assim, e o papai, que é quem? Uma mulher negra. Isso, na época que foi produzido, criou um estardalhaço. Esses cristãos reacionários, não pode, porque eles têm raiva de mulher. É incrível isso, porque a concepção que eles têm é que mulher é dona do lar. Eles são muito ligados ao que o apóstolo Paulo falou: mulher não deve falar na igreja, ela tem que ficar em silêncio.
né? Então, eles são tudo anti mulher, né? Até a própria Bíblia criou um mundo patriarcal onde os homens são, né, os machos, né, alfa. Tem cada coisa aí que às vezes dá até tristeza nessas coisas, né? Mas é isso, tá? Olha só, né? Então, os antropos, tá? Foram criados pelo originador, tá? É a fonte monística dos múltiplos éons. Então, a singularidade, característica, uma explosão de uma possibilidade indefinida, vem a ser configurada pelos éons da nossa galáxia, numa projeção experimental que será implantada nos braços galácticos. Variações desse evento podem ser consideradas em diferentes textos. Uma versão diz que os dois éons, olha aqui, ó, Cristo, Sofia e Cristo, empreenderam a codificação do genoma humano, antropos. Tá? E aí, Robson, como é? Muito bem. Deixa eu voltar aqui, porque tem que colocar as coisas no seu devido lugar. Vocês vão ver muitos vídeos ainda, pessoal, e eu vou, claro, em todos os outros vídeos eu vou explicando, a gente vai chegando nos pontos certos. A Sofia, ela tinha uma contraparte que se chamava Cristo. A Sofia não é o Cristo. Eis aí o problema, que algumas pessoas trazem confusão para as outras. Porque, gente, é só ler os documentos de Nag Hammadi, pelo amor de Deus. Ah, mas eu li um livro do não sei de quem, que ele diz que Sofia e Cristo é a mesma pessoa. Não, não é. Desculpa, mas não é. Lamento a gente ter que dizer essas coisas aqui, mas é real, pessoal. Não tem como a gente ficar afirmando uma coisa que não é verdadeira. Tá? Então, a Sofia só podia gerar algo junto com a sua contraparte, para que aquela coisa saísse perfeita. Ela não fez isso. Ela gerou sozinha. É por isso que o Cristo, ele é maior do que o Jeová. Vocês estão me entendendo? Ele é maior que o Jeová. Em arge enrologos. Em ologos em um prostoteon. No princípio, né, o principal era o Logos. E o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus ou era um Deus, ou estava voltado para Deus. Isso muda conforme tradução. Tá? Então, não foi o Cristo e a Sofia que produziram o genoma humano. Porque o genoma humano, os antropos, são criados dentro do pleroma. Pelas deidades primordiais, pai, mãe, filho e filha. Eles expressam isso criando o genoma do antropos. Ok? Então, aqui ele vai dizer que a Sofia e o Cristo empreenderam a codificação do genoma humano. Não foi o Cristo e a Sofia também. Tá? Tanto é verdade que o Demiurgo ele vai olhar, ele vai ver a imagem do Pigeradama ou do Adão Cadmo,
E aí ele vai fazer uma imitação deste ser lá, desse Antropos, que ele vê lá. Tá? Esses dois aeões são como se fossem os pais da espécie humana, mas não no sentido biológico. Tá? Cristo e Sofia fazem uma sígia. Aqui, ó. Que é a sígia. Ok? Uma sígia. Aqui, ó. Certo? Um par. Tá? No sentido biológico, Cristo e Sofia fazem uma sígia, uma díade de acoplamento cósmico. Ok? Então, eles não projetam o genoma humano no sentido biológico, mas nós somos uma projeção, uma emanação desses dois seres. Tá? Sendo que o Cristo, tá? E a Sofia tá? Como eões, eles projetam apenas o aspecto não biológico, né? Certo? Ele próprio está dizendo aqui, ó, esses dois aeões são como se fossem os pais, tá? Da espécie humana, mas no sentido biológico. Cristo e Sofia fazem uma sígia, uma díade de acoplamento cósmico. Depois de terem configurado o plano básico para o genoma humano, codificando com inúmeras capacidades e talento, eles juntam toda a companhia plerômica para liberá-lo dos membros galácticos. Tá? Então vamos entender. O Antropos emerge então do centro cósmico como uma projeção da imaginação divina dos deuses, e não de uma criatura feita à imagem de qualquer deus. Tal é a grande visão dos mistérios sobre a origem da espécie humana, tá? Que aí ele vai voltar a tal do mitos Gaia, é um cenário multimundial. Portanto, o modelo Antropos pode ser concebido como a matriz de muitas linhagens de espécie humana, capazes de emergir em muitos experimentos genômicos que desenrolam nos membros galácticos. Tá? Então, a região genômica é a região onde são produzidos esses experimentos, ou essas aonde eles usam a intencionalidade criativa, a emanação. Tá? Então, os antropos que estão no centro galáctico, eles não são biológicos. Tá? Eles são fractais, mas eles são exatamente parecidos conosco. Tá? Então vamos lá, vamos seguir aqui que a gente não vai ter como fazer num vídeo só, tá? E essa abordagem. Mas pelo menos nós já vamos dar uma boa introdução. Embora as alusões a uma divindade feminina identificada com a Terra sejam difundidas na mitologia, na tradição indígena, elas são fragmentárias e anedóticas, tá? Então, os materiais gnósticos apresentam o caso único de um cenário completo e coerente, que descreve como tal divindade a nível cósmico que se transforma em um corpo planetário. Então, volto a repetir, não, Sofia não é a Terra, ponto. Sofia não é a Terra, ponto. Sofia não é a Terra, ponto. Ela apenas fornece alma mundi, quer dizer, a alma do mundo, a alma do planeta, só. Nada mais além disso. Tá? Porque senão nós estamos incorrendo em um erro gravíssimo, tá? De interpretação do material
de Nag Hammadi, tá? Então vamos lá, pulando aqui. Uma singularidade potencial para o experimento divino único surge no centro galáctico, Pleroma, tá? Vamos aqui, número 1. 2. Duas divindades aeões no núcleo galáctico, Sofia e Cristo, tá? Configuram a singularidade no Antropos, ou seja, codificam o modelo da espécie humana, tá? Então eles codificam o modelo da espécie humana. 3. As divindades no centro cósmico projetam coletivamente o Antropos nos membros galácticos, espalham, tá? Pelos membros galácticos, onde ele pode emergir e evoluir experimentalmente em muitos mundos. Então é possível que em vários mundos na galáxia existam seres parecidos conosco. Ok? Tá? É isso que em tese se está discutindo. Fascinado pelas possibilidades de experimento humano e compelido pelo desejo de se envolver nele, o Aeon Sofia mergulha no centro galáctico. Mergulha do centro galáctico, ela sai do centro galáctico. Tá? O ato solitário e anômalo de Sofia, tá? A queda dela, desencadeia um efeito colateral bizarro na matéria elementar, nos membros galácticos, produzindo os arcontes. Aí ela olha, o que é que ela faz? Ela produz os arcontes, uma espécie inorgânica, que eu discordo também, com a mentalidade de colmeia que prossegue na construção de um sistema planetário, tá? Sob a direção do senhor reptiliano Yaldabaoth. Tá? À medida que a densificação das energias de Sofia assume uma forma globular, volto a dizer, ela não é a Terra, tá? Semelhante ao planeta, ela fornece a alma para o planeta e aquela alma vai dando forma, por isso que a Terra vai passando por 3 estágios. Tá? Um Sol recém-nascido, uma estrela-mãe, emerge de uma nuvem nebular nos braços aspirais e agita o caos do disco protoplanetário em um sistema de órbitas centralizadas. O globo terrestre fica capturado nesse sistema de mecânica celeste. A estrela-mãe afeta um acompanhamento estrutural, como o planeta único decorrente da metamorfose de Sofia. Ok? Então o sistema, a Terra fica presa, né? Sofia originalmente, tá, uma corrente de luminosidade viva, sem massa, gradualmente se solidifica. Então, na verdade, não Sofia, mas a alma mundi gradualmente se solidifica na Terra, transformando-se no elemento do habitat terrestre, numa condensação final e definitiva das energias da Sofia. O globo terrestre, claro que ele está falando de uma cosmologia esférica, tá? Que eu divido, mas vou seguir a leitura nessa forma. O globo terrestre secreta a Lua como uma pérola enorme, completando assim um sistema de 3 corpos, Terra, Sol, Lua, com propriedades especiais distintas do resto do sistema solar. Observando que Sofia não consegue administrar a prodigiosa explosão da diversidade biológica, tá? Que vai surgir em função da intervenção dos arcontes e do demiurgo, tá? O Centro Galáctico envia o Aeon Cristo para configurar e coordenar os planos da vida instintivo da sua progenie. Esta é a intenção, é a intercessão crística, tá? Então Cristo veio à Terra para quê? Para exatamente resgatar, porque nós somos parte de Sofia, tá? Com a metamorfose completa de Sofia, tá? Que ele vai de novo repetir, né?
que a Terra viva, a humanidade surge com uma parte única da experiência, mas sem saber como assim. Tá? Assim, o erro de anular as fronteiras cósmicas deixa a Sofia num dilema sobre como prosseguir a correção, isto é, a coordenação e a harmonização das experiências nos membros galácticos com a sua origem no centro galáctico. Tá? Né? Então, eu creio que o que é que nós estamos... Né? Então, o que é que são, quais as fontes que estamos usando? Isso aqui são os códigos de Nag Hammadi, tá, gente? Tá? Que foi achado, tá? Esse código aqui, ó. Esse material aqui, ó. Tá? Todo esse material aqui foi que faz os códices de Nag Hammadi, tá? Então, diante disso, diante dessa exposição, a gente tem uma visão do que é que aconteceu, dos processos que aconteceram, tá? E aí, nos próximos vídeos, a gente vai falar exatamente de todo o processo cosmogônico, tá? Nós já falamos sobre o Pai, tá? Vamos falar da Mãe, vamos falar dos autogêneses, do Cristo, tá? Nós vamos abordar esses aspectos todos para que você tenha uma compreensão de por que o sistema está tentando nos prender aqui na Terra. Por que que nós estamos presos numa Matrix, nós estamos presos num simulador. Por isso que eu volto a dizer, né? Ao contrário do David Icke, que fala sobre o simulador e a Matrix, volto a dizer, a Terra apenas tem uma alma psíquica, mas ela não é a Sofia, a deusa Sofia. Tá? Gaia não é a Sofia. Tá? Apesar de que ela também tem IA, de Ialdabaoth, tá? Então, certo? Ela a Sofia está no 8º ou 9º céu de esfera, né? Certo? 9ª esfera, 8ª esfera, e a alma mundi é que a Terra ela é um organismo vivo. Por quê? Porque ela tem apenas uma alma vegetativa, ela não tem uma alma intelectiva ou uma alma angélica, como diriam os doutores teólogos. Tá? Ok? Dito isso, meus amigos, aguardem os próximos vídeos que a gente está produzindo, tá? Que é isso que a gente vai trazer. Vídeos de qualidade com estudos de qualidade para você, tá? Forte abraço e até o próximo vídeo.